Noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu acho que vocês também receberam uma folhinha dessa assim também, né? Deram uma para mim, mas não sei para que ainda, mas a gente vai descobrir. Eu cheguei aqui, a primeira coisa que me deram foi essa folha com essa linha aqui. Aí vamos ver para que é, né? Eu acho que é alguma surpresa aí. Então, como, não é, administrar os nossos conflitos e evoluir sempre? Não é fácil. Por quê? Porque por trás desses conflitos nós temos milhares de motivações. E essas motivações são muitas. Vamos citar algumas aqui. É o vazio que algumas pessoas sentem e aí ficam mal, né? Fica com aquele vazio existencial. A falta de saúde, isso é muito importante, né? Porque com saúde a gente pode buscar as outras coisas, né? A falta de dinheiro, o apego aos bens materiais trazem conflitos. A disputa, o despeito, a mágoa, o ressentimento, né? Enfim. Mas por trás dessas motivações todas existem uma natureza de dois fatores que são principais, que Jesus e todos os grandes enviados à Terra combateram de alguma forma, que é o orgulho e o egoísmo. Se observarem bem, por trás de tudo está o orgulho. Quando a pessoa se melinda, se magoa, quando ela disputa, quando ela quer ter o carro do vizinho, ela quer ter algo que não era para ela ter, isso, né? E os conflitos são muitos conflitos que nós temos. Durante o dia, diariamente, né? E o que é que pode combater? O Espiritismo trouxe algo assim muito inteligente. Quando eu tinha sido ateu por um bom período, né? E comecei a estudar o Espiritismo, eu recordo que o que mais me chamou a atenção foi duas coisas principais. A primeira, eu já disse em várias palestras, que foi a questão da justiça da reencarnação. Senão, realmente, não valeria a pena nem crer em Deus. Por quê? Porque uma pessoa nasce cego, o outro aleijado, o outro bom, o outro rico, o outro pobre, o outro tem dinheiro, o outro não tem. E algo muito especial que eu achei dentro da ciência da doutrina espírita é quando o Espírito de Verdade enuncia dois fatores básicos que semelham-se com aquele que Jesus falou. O Espírito de Verdade, então, nos fala: espíritas, amai-vos e instruí-vos. E Jesus havia dito aos seus discípulos: reconhecei os meus discípulos por muito se amarem. Jesus fala com Nicodemos sobre o conhecimento que ele ainda não tem. E o amor, né? E o amor. Não esse amor de homem e mulher, mas o amor universal. Ele é representado através da caridade. Alguém podia me falar aqui o que é caridade? O que é caridade para o senhor? O que é caridade? O que é caridade para você? A caridade ela pode ser feita até mesmo em escutar o problema de alguém. Muito bem. E para você, jovem, o que é caridade para você? Sim. Olha, eu acho que é se colocar um pouco no lugar do outro e ajudar ele de alguma forma mesmo, não só financeiramente, mas de alguma outra forma que a pessoa precise. E é isso. Muito bem, todos falaram muito bem, falaram certo. Na questão 716 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, né? Aliás, desculpe, a questão 886 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta nas 886 o que realmente quer dizer a palavra caridade? E o que é que Jesus entendia por essa palavra caridade? E a resposta da 886 é que Jesus entendia a caridade como benevolência ao próximo, indulgência para a fraqueza dos outros e perdão das ofensas. Então, além disso que vocês estão falando de ajudar, e vocês falaram ali em caridade material e a caridade moral. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a irmã Rosália fala muito bem sobre isso. E nos remete que a caridade mais difícil de ser feita é a caridade moral, que é suportar o outro, o jeito do outro ser, porque nós temos muitos conflitos. Todos aqui vieram com um tipo de inteligência, né? Vamos supor as pessoas que têm um tipo de inteligência ativa, né? Essas pessoas.
elas têm muitos conflitos. O que é que elas têm que combater de conflitos? Como vencer esses conflitos? Quais são os conflitos dos ativos, das pessoas ativas? Impaciência, irritação, autocobrança, não é? Autoflagelo consigo. Ah, eu devia ter falado, eu devia ter feito isso. Não, já foi. Mas também aquelas pessoas que são ditas racionais, né? Intelectuais ou mais. Tem conflitos também, elas são frias, distantes, muitas vezes não fogem dos debates necessários, adiam suas prioridades. Então, esses são conflitos já existentes dentro da proposta reencarnatória dessas pessoas. E o que dizer daquelas que são emocionais, né? Aquelas pessoas que ajudam, que sentem pena, mas também têm problemas sérios. Conflitos interiores devido à rejeição. Não sabem lidar com a rejeição das pessoas, de um grupo, de alguma coisa. Tem conflito por guardar mágoa. Mesmo às vezes perdoa, mas diz aquela frase, eu perdoo, mas não esqueço. Não adianta. Está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. Essa outra questão quer vir na minha cabeça, 716. Daqui a pouco eu falo sobre ela. Eu quero dizer uma pergunta, vem outra. Mas está lá na questão 886. A caridade é entendida por Jesus como benevolência, indulgência e perdão das ofensas. E Jesus, certa feita, ainda disse nas suas parábolas, perdoai 70 vezes 7 vezes, ó, o teu irmão. É muito perdão, né? Dá 490. Se for diário, então... Então, os conflitos somos nós mesmos que atraímos para nós. A gente falou de saúde, de vício, e aquelas pessoas que têm problemas com os vícios? Não é? De certa forma, foi buscados, mas não podem ser julgados. Agora, esse aí é um drogado. Podia ser você, podia ser seu filho, podia ser alguém. Ninguém sabe o que é que nós já fizemos em outras vidas, né? Quem somos nós para julgar? Então, na questão 716, Allan Kardec pergunta se Deus não colocou limites, se a natureza, se não colocou limites, se não tem limites para o homem, não existe limite para o homem, dentro da estrutura do nosso organismo, a nossa natureza orgânica não colocou limites para nós, para suprir as nossas necessidades. E a resposta da 716, que sim, a natureza fez isso, Deus fez isso. Só que o homem é insaciável. O homem é insaciável. Então a natureza traçou os limites necessários no próprio organismo do homem, só que os vícios, o que é que faz os vícios? Está lá na questão 716. Os vícios alteram as condições orgânicas reais do homem. Além de alterar essas condições, ainda criam uma realidade fictícia, ou seja, cria uma realidade que não é verdade. A gente cria necessidades tanto orgânicas, né, com coisas, né, como criamos também necessidades que não vale a pena, do tipo, poxa vida, aquele cara chegou aqui do Rio Grande do Sul, não tinha nada, hoje ele tem aquela casa, 2 carros e a gente está nessa. Olha só, você está criando necessidade. Você estava bem lá, agora você tem que fazer uma dívida para poder suprir, porque acha que aquilo vai fazer feliz. Não é isso que vai fazer feliz. A gente busca coisas que não vai nos fazer feliz, mas não faz. Tem pessoas que criam conflito porque, em vez de ficar calado, não consegue ficar calado. Não é? Diz para a esposa assim, olha, não conta ninguém, nós vamos viajar, não fala com ninguém. Aí a mulher vai fazer o que ele pediu, ou o marido, né? A mulher chega, não conta para ninguém. Mas daqui a pouco está lá com o vizinho conversando, aquela coceira na língua, né? A gente vai viajar, vai viajar. Vamos para os Estados Unidos. Aí fica mandando aquelas fotos, daqui a pouco dá tudo errado da viagem. Mas porque você cria o conflito para você mesmo, né? Porque nós somos feitos de energia. Não é verdade? E nós temos todos os dias a oportunidade de nos melhorar. Todo dia. Eu estava escutando uma palestra do Júnior e eu gostei muito da forma, citei até isso no Identidade, da forma como ele encarou isso, quem mais sabe, mais será cobrado, né? Eu gostei da forma positiva como ele encarou isso, como ele falou isso. Eu não vou dizer não para vocês ir lá no YouTube e buscar a palestra do Júnior lá, né, que foi a última que ele deu. Achei fantástico, porque quando mais sabe essa trabalho, mas também vai evoluir mais.
vai melhorar mais, vai ter menos conflito, porque quanto mais eu sei, menos conflito eu tenho comigo e com os outros. Pode ver, quanto mais eu conheço a proposta do nome desta casa, amor e movimento, recanto do saber. O amor tem que estar em movimento, que é a caridade. E o recanto do saber é buscar o conhecimento. O que é que ninguém vai tirar de ninguém aqui? É o conhecimento. O que é que você vai levar quando for para a existência de outra dimensão? O conhecimento. Você pode ter lazer? Pode, você deve ter. Todos nós precisamos de lazer, de nos divertir, de sorrir, tudo. Mas a vida aqui é um parque de diversão? Não. Está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação. E a resposta é bem grande, mas resumindo para muitos é expiação, para outros é missão. A gente está aqui na posição de resgate, de missionários e de expiar aquilo que nós fizemos ontem. Ah, mas eu não me lembro de nada, então não posso ser cobrado. Olha só, o esquecimento é a maior dádiva que podemos ter. É o esquecimento do passado. Já pensou a mãe lembrar que seu filho foi o seu assassino, seu estuprador? Já pensou? E existe coisas que eles chamam de depressão pós-parto, porque a mãe está rejeitando o filho, mas é porque ela prometeu que vai ficar com aquele filho, mas de repente eu não quero mais, porque aquilo ali, inconscientemente, parece que eu lembro que foi meu inimigo. Porque às vezes tem pai e mãe assim, não, eu criei os filhos para o mundo. Não. Ele diz isso porque em encarnação passada ele tinha afinidade com aqueles espíritos. Agora, como veio com espíritos que ele deve, aí como é que esse pai e essa mãe fica? Meio que não dá bola para os filhos que estão longe. Mas por que não dá bola? Porque não tem afinidade. Porque se tivesse, ficava para morrer com os filhos, né? Quem é que não tem conflitos aqui? Levanta a mão, quem não tem conflito nenhum. Não vai existir. Até aquela pequenininha que está ali, a outra pequenininha, tem conflito na escola, né? Esse dali também. Vai ter conflito. Olha, o menino falou isso comigo, agora é bullying. Na minha época não existia bullying, não. Na minha época, a pessoa chamava meu irmão mesmo, que era gordinho, era rolho de poço, né? E não dava nada. Ele não ficava triste, não ficava com síndrome de Asperger, ele não ficava com síndrome nenhuma. Porque quando a pessoa passava do limite, aí vinha, pá, na mão, né? Resolvia-se tudo e ninguém morria, ninguém perdia a mão. Então os conflitos são gerados pela humanidade, pelo homem, como tem na questão 716. Nós deterioramos nossos organismos pelas vicissitudes que nós buscamos, para os nossos corpos, para as nossas atitudes, para os nossos lares. Por exemplo, essa folha aqui, ó. Já ouviram falar de uma história chamada A Metade de uma Folha de Papel? Nunca ouviram falar não nessa história? É num livro que tem em inglês, é muito interessante, porque no velório do seu marido, a esposa estava com metade de uma folha de papel assim na mão, como eu estou aqui, e ela tinha que fazer o discurso solene, né, as palavras solenes do enterro do seu marido, uma pessoa muito querida por todos, e ela resolveu trazer aquilo que estava na carteira dele, todo dobradinho, amarelinho, velho, ela puxou assim, desdobrou, ficou na mão, e ela iniciou a palavra dessa forma: isso aqui, o meu marido usou a vida inteira na sua carteira. Quando ele estava em conflito interior, ou chateado com alguém, ou zangado com alguém, ele abria essa metade dessa folha e lia. Se acalmava, melhorava. E ele me contou, ela falando, né, o meu marido, que quando ele era adolescente, ele estudou num colégio só de rapazes que havia na época. E naquela semana que aconteceu essa folha de papel, ele disse que a turma estava todo mundo muito preocupado, porque estava na iminência de uma grande briga que estava anunciada, essa briga entre dois da turma, e a turma não sabia mais o que fazer. A professora, usando da sua autoridade, não perdeu a oportunidade na sua aula de dizer: todos agora, com uma voz bem firme, todos agora vão pegar o seu caderno de exercício e arrancar-lhes uma folha em branco. Aí todo mundo tirou. Agora eu quero que vocês escrevam no topo da folha o nome do colega de classe que você mais odeia. E aí todo mundo alegremente pegou aquilo ali com aquela vontade, né, de escrever lá. E aí quando eles estavam assim, ela disse: e agora? Ela:
Agora vocês vão escrever, isso do lado esquerdo ela pediu, detalhe, isso ela pediu do lado esquerdo da folha, agora vocês vão escrever as razões e os motivos que vocês odeiam este colega de classe. Aí todo mundo, ó, pau e pau, né? Estava alegre para fazer isso. Terminaram? Aí todos terminamos. Faltava mais um, outro também disse terminamos. Agora você do lado direito da folha, porque passou, ela pediu para passar uma linha, né? Assim como tem a folha de vocês aí. Não tem uma linha? Ela pediu para passar uma linha. Lado esquerdo já tinham escrito tudo que era coisa ruim, razão, porque odiava o colega de classe. Agora do lado direito vocês vão escrever o que que vocês admiram e respeitam nessas pessoas. Todo mundo já fez aquela cara, né? Ela disse: eu ordeno que façam, senão vão perder pontos nas notas finais, ó. Aí todo mundo foi obrigado a fazer, e ela obrigou-os a fazer. Teve uns que demoraram mais, até escrever. Ela disse: agora eu quero que vocês rasguem a folha. Não é para vocês rasgar de vocês não, tá bom? De vocês depois, no final. Aí rasgou a folha. Eu vou passar com a lixeira, o caixote de lixo, e vocês vão me dar todo o pedaço do lado esquerdo que vocês escreveram sobre as razões que vocês odeiam o colega de classe. E todos jogaram na caixote de lixo que ela foi passando. E aí sempre tem aquele que faz assim: professor, o que é que a gente faz com esse daqui? Todos vocês agora, educadamente, vão se levantar, educadamente, e vão entregar essa folha do lado direito à pessoa, ao colega de classe que vocês odeiam. Eles foram assim, teve alguns que entregaram assim, outros entregaram assim. E o marido dessa senhora que estava contando a história havia ficado com um pedaço de papel que o inimigo, na época que ele era rapaz, havia escrito as coisas que admirava e as coisas que ele respeitava nele. E toda vez que ele estava em conflito com alguém, ele lia aquilo ali e pensava: se o meu inimigo escreveu isso sobre mim, coisas tão boas que eu tenho, então eu tenho a obrigação de também perceber que as outras pessoas também têm coisas boas. Então ele começava a imaginar as coisas boas daquelas pessoas que o perseguia. E depois ele pensava também, quando ele queria ficar depressivo, que ele tinha aquelas coisas boas, ele tinha que enaltecer as coisas boas que ele tinha e que a natureza e que Deus tinha permitido a ele. E assim, terminando o seu discurso fúnebre, essa senhora disse: então, ele melhorou a vida toda e evoluiu sempre, diante de todos os conflitos que ele teve durante a vida. E qual é a proposta dessa folha para vocês? É vocês chegarem em casa hoje, do lado esquerdo da folha, lado esquerdo da folha. Qual é o lado esquerdo aqui? Esse aqui, né? Vocês vão escrever tudo o que vocês não gostam em vocês. Hoje em casa vão chegar. E nesse lado da folha aqui, lado direito, vocês vão escrever aquilo que vocês gostam e o que vocês queriam melhorar. Pegue o lado esquerdo da folha, depois de escrever, jogue fora. Mas fique com esse lado da folha durante o final do ano e todo o ano de 2020. E veja o que é que vocês vão poder melhorar e o que é que vocês podem fazer para evoluir sempre. Porque a evolução depende do esforço diário em nós domarmos, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, os bons espíritas. Reconheço o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende para domar e dominar as suas más tendências. Finalizando com uns trechos de Francisco de Assis. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Não é? E é morrendo que se vive. Todos nós aqui vamos desencarnar um dia para uma vida eterna, ou seja, para outras paragens melhores, com menos conflitos. Desejo a vocês, a todos aqui, um Natal com o aniversariante, né? Refletindo qual é a proposta do renascimento, qual é a proposta de nascer e que possamos ter um final do ano em paz e que essa casa possa estar bem forte. E especialmente queremos agradecer a Dora, o Hernando, a todos os voluntários aqui que fazem parte, a todos os trabalhadores, palestrantes daqui, todo o pessoal da casa, né? Todo mundo, mas eles estão com uma tarefa árdua, né? Assumiram aí nos ombros. É tão árdua que ele teve até um piripaque no coração, vai botar mola e tudo.
Vai dar tudo certo, né? E gostaria de dizer para vocês que realmente aqui é o Recanto do Saber. Não vale a pena aumentar o conflito. O conflito pode se tornar verdadeiras prisões no qual vocês vão ficar encarcerados. Então, como disse Francisco de Assis, amar do que ser amado, porque quando a gente ama, a gente se liberta. Muita paz, que Papai do Céu e Jesus abençoe a todos nós.